Treino não acaba, não. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Antes, a Lilian, presidente, pediu para que a gente fizesse a divulgação da Semana Espírita de 2025. O tema geral é Jesus e Atualidade. E vai acontecer todos os dias, sempre em uma casa diferente, de 27 agora de abril a 3 de maio. Então, se preparem, porque vai ser bastante interessante o negócio. Está baixo, não? Descansa aqui. Pessoal do fundo, está me ouvindo bem? Acontece aqui que é tamanho. Bom, como o Elcione falou, a casa me pediu para abordar hoje um tema muito complexo, que é o perispírito. Então, eu resolvi dar o tema como coisas sobre o perispírito que nunca te falaram. E eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar de algumas coisas que a gente vai mencionar aqui hoje. Quando eu era menino pequeno, aqui em Jataí, meu pai uma vez me disse: meu filho, nós somos espíritas, você nasceu em berço espírita. No entanto, eu não exijo que você seja espírita. Você pode ser um católico, você pode ser um protestante, que na época não existia o evangelismo ainda, desde que você seja um bom espírita, um bom católico ou um bom protestante. Ser um bom espírita eu luto até hoje. No entanto, eu escolhi a doutrina porque, entre vários motivos, o principal é que ela me traz resposta para tudo o que eu preciso. Ela me prova por A mais B todas aquelas questões que eu faço, principalmente as existenciais. Eu acho que é comum na vida de muita gente perguntar, por exemplo, como que um espermatozoide campeão pode fecundar o óvulo e dali nascer uma criança toda deficiente, por exemplo? Por que que existem doenças incuráveis? Como acontece, por exemplo, uma cirurgia espiritual? O que que determina o tempo que eu vou viver na Terra? E por aí vai, e a mãe de todas as dúvidas: para onde eu vou depois da morte? Essa pergunta, ela vai embasar a nossa reflexão de hoje. Até mesmo porque todos nós, sem exceção, esperamos que um bom lugar nos aguarde do outro lado. Por mais que nós temos os nossos defeitos, os nossos errinhos, nós achamos que simplesmente por frequentar o centro, ou tomar passe, ou fazer uma caridade de vez em quando, geralmente uma vez por semana, quando muito, nós estamos carimbados o passaporte para ir para nosso lar. E eu me lembro bem quando, em uma reunião mediúnica que eu participava, manifestou o espírito de um padre totalmente revoltado. Ele disse que defendeu Jesus a vida inteira, trabalhou para Jesus a vida inteira, e ele esperava que, ao chegar no plano espiritual, seria recebido pessoalmente pelo Cristo. No entanto, ele vivia no escuro total. Ele não viu Jesus, ele não viu Deus, ele não viu nada, e ele sofria muito, e, portanto, ele achava que Deus havia sido injusto com ele. Aqui se encaixa muito bem a fala de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele disse: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque conhecer a verdade do plano espiritual, da vida após a morte, é libertador. E, afinal, como eu disse, muita gente acha que porque faz alguma coisa de bom, está garantido a chegada boa do outro lado. E não é bem assim. Eu conheço espíritas que falam mal dos outros. Eu conheço espíritas que bebem. Eu conheço espíritas que usam psicotrópicos achando que estão evoluindo. Eu conheço espíritas que prejudicam pessoas conscientemente. E quando eu lembro disso, eu me recordo de uma história que o Divaldo contou, de uma mulher que, depois que se aposentou, ela era espírita antes, depois que ela se aposentou, resolveu trabalhar na mansão. Se dedicou totalmente, deu sua vida para trabalhar na mansão. Era a época das casas-lares, então ela ficou responsável por um grupo de crianças. E era uma pessoa adorável, amada por todos, até que a vida chega, a idade chega, o tempo acaba e ela desencarna. Todo mundo lamentou, naturalmente,
E passam-se os anos. Certa feita, numa reunião mediúnica lá, no Centro Caminho da Redenção, na mansão em Salvador, o Divaldo narra que ele vê chegar um espírito totalmente desfigurado, um andrajo, as coisas, aquele espírito, enfim, de um aspecto bastante horrendo. E esse espírito se aproxima dele e fala com ele: boa noite, Divaldo. Quando ele fala, ele reconhece a voz da mulher e fala: como assim? É você? Sim, sou eu. Finalmente eu consegui vir até aqui. Mas como? Você viveu aqui na mansão mais de 15 anos, você foi uma pessoa adorável, espírita exemplar. Pois é, Divaldo, eu sofri muito depois da desencarnação. Eu fiquei presa no corpo, senti sufocamento, calor, fui perseguida. E ele repete: mas como? Você foi uma pessoa... Sim, Divaldo, aqui nos últimos anos eu fui uma boa pessoa, mas antes eu tive uma vida. Eu tive uma vida e eu fiz besteira. Essa mulher se chama Otília Gonçalves e ela escreveu um livro sobre as cartas. Na verdade, ela enviou cartas para a filha e Divaldo juntou e fez um livro que se chama Além da Morte. Esse exemplo denota bem que nós somos julgados por um tribunal muito severo, que não abre mão de nada. Que não adianta a gente ser uma boa pessoa, entre aspas, né? Ser uma boa pessoa dentro do centro e ser outra pessoa lá fora. Ser uma boa pessoa em algum lugar e ser diferente, porque esse tribunal vai nos julgar. E quem apresentou esse tribunal foi Jesus. João anotou no seu capítulo 5, no versículo 22, quando ele disse: o Pai a ninguém julga, ou seja, Deus não julga ninguém, mas dá ao Filho todo o seu juízo. O que quis dizer Jesus? Jesus disse que, na verdade, quem nos julga, esse tribunal está dentro de nós, somos nós mesmos. O Pai a ninguém julga, mas dá ao Filho o direito de se julgar a si próprio. Aqui, a doutrina vem, pega a fala de Jesus e decodifica, dizendo que sim, esse tribunal está dentro de nós, nós nos julgamos, mas ele não está na consciência como as leis. Porque na consciência, a gente poderia apagar a consciência, ignorá-la. Na verdade, isso está em um instrumento perfeito que Deus criou, que nos serve para um monte de coisas e que, na verdade, é um instrumento que registra tudo o que fazemos em nossas existências, no plural, e não permite o uso das máscaras, dos filtros do Instagram no plano espiritual. Ele nos mostra exatamente como nós somos. Esse instrumento chama-se perispírito. E hoje eu vou colocar aqui de bandeja mais de 20 anos de estudo. Porque estudar perispírito não é tão simples, a gente tem que pensar muita coisa, temos que estudar textos quase que frase a frase para poder entender isso. Mas, começando. Os espíritos revelaram a Kardec a Trindade universal. Eles disseram que tudo que está no universo se resume a 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. O que equivale a dizer que tudo que não é Deus e não é Espírito é matéria. Sim. Inclusive o plano espiritual é matéria. Vejamos, o livro dos Espíritos, questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que se tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja matéria para vós. O que não é Deus, o que não é Espírito é matéria. O plano espiritual, ele é uma matéria em outro estado de vibração. Portanto, a matéria, segundo os Espíritos, ela é organizada em todo o universo em camadas. Quem trabalha com AutoCAD, Photoshop, Lightroom, CorelDRAW, sabe o que são as layers. A gente trabalha por camadas. Você vê o projeto ali, mas você pode ligar, desligar camadas, SketchUp também. No entanto, é como em 3 dimensões.
Chico falou, Deus é o maior plantador de cebolas do universo. Muita gente não entendeu, mas o que Chico quis dizer é que tudo no universo é como uma cebola. Você pega uma cebola, tira uma camada, tem outra, tira outra, tem outra, tira outra. Os planetas são como cebola por camadas. E o nosso corpo também é como uma cebola por camadas. Os Espíritos nos revelam que quando nós estamos encarnados, nós somos 7 corpos. Quando desencarnados, apenas 5. E esses 7 corpos são a alma, o corpo mental, o perispírito, que é composto por 3 corpos, e o corpo físico. Bom, nosso objetivo é falar do perispírito. Então nós vamos focar no perispírito e fazer um sobrevoo sobre os outros corpos. E aqui, eu fiz questão de trazer muitas citações da codificação, citações de literaturas complementares confiáveis, como Chico Xavier, por exemplo, porque uma vez eu ouvi 2 espíritas que eu julgava estudiosos dizerem que essa coisa de 7 corpos é balela, que já leram tudo na doutrina e nunca encontraram. É porque leram, nunca estudaram. Então eu trouxe essa citação porque muita gente questiona e aí tem que questionar com os espíritos. Vamos começar a descascar a cebola de dentro para fora. O primeiro corpo seria a alma. O que nós sabemos sobre a alma é muito pouco. Sabemos que a alma é o princípio inteligente do universo e a parte imaterial do ser, ou seja, a alma não é matéria. Portanto, a alma para nós não tem forma. Para que a gente entenda, é como se a alma pura fosse um facho de luz. Lembra quando Jesus apareceu para Saulo na estrada de Damasco? Ele viu o quê? Aquele foco de luz que assustou o próprio camelo e ele caiu no chão. Num sol de meio-dia, a luz brilhou muito mais do que o sol. Então, digamos que o espírito fosse esse facho de luz. O segundo corpo, o corpo mental. Em Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, capítulo 2, André Luiz anota: o perispírito não é como se pensa, reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, ou seja, o corpo não molda o perispírito, na verdade é o perispírito que molda o corpo. E tanto quanto ele, o perispírito, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. André está falando que quem faz a gestão da formação do perispírito é o corpo mental. E que o perispírito reflete o corpo mental e o corpo físico reflete o perispírito. Em uma nota à parte, ele anota: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é um envoltório sutil da mente, cuja conceituação mais precisa se torna prejudicada no momento, por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Ou seja, não dá para explicar corpo mental. Nós não temos ainda palavras para definir o que é em realidade o corpo mental. Mas nós sabemos de alguma coisa. O que a gente sabe? Que o corpo mental se origina no fluido cósmico. A segunda coisa, ele é ligado a todas as funções da mente, que não está no cérebro. A mente é produto do espírito. Reveste o quarto ventrículo na fossa romboidal, aqui atrás. Isso quer dizer que o corpo mental, ele está revestindo a nossa cabeça. Ele resplandece quando o espírito é evoluído. Por exemplo, lembra do momento da transfiguração no monte, onde Jesus transfigura e materializa Moisés e Elias? O que o texto diz? Que a cabeça, o rosto de Jesus brilhou mais do que o sol. O corpo mental de Jesus resplandeceu. Se a gente vai olhar as pinturas renascentistas, principalmente, melhor dizendo, a partir do Renascimento, nós vemos que quando eles retratam santos, tem uma auréola de várias configurações. Por que daquilo? Porque muitos dos pintores, médiuns clarividentes, viram espíritos com corpo mental resplandecente, espíritos evoluídos. É por isso que as pinturas sacras renascentistas
trazem essa configuração. E para fechar a parte do corpo mental, existe uma passagem no livro Nosso Lar que muita gente não entende. Eu já vi grupo de estudo bater cabeça para tentar explicar quando André Luiz está dormindo nas câmaras de retificação e, de repente, ele se vê desdobrado do corpo e é levado até a esfera superior, onde habita sua mãe. Como assim? Nós sabemos que no corpo físico eu posso adormecer e me desdobrar, quer dizer, eu saio em perispírito. Mas o André Luiz estava desencarnado. Como que ele desdobra desencarnado? Aí o André anotou. Nosso Lar, capítulo 12. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação na colônia espiritual Nosso Lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. O que aconteceu? André Luiz deixou o seu perispírito e se deslocou em corpo mental. Simples assim. Finalmente, para a alegria de todos, nós chegamos no perispírito. Falamos da alma. Qual é a diferença de alma e espírito? Nenhuma. Kardec utiliza as duas denominações por questão metodológica, por questão didática. Que quer dizer que quando a gente fala espírito, ele está desencarnado. Ele está na erraticidade. Quando a gente fala alma, ele está encarnado. Então, eu que estou falando aqui sou uma alma porque estou encarnado. Quando eu desencarnar, eu serei um espírito. Então, é a mesma coisa. O perispírito, que na literatura complementar nós encontramos como corpo espiritual ou psicossoma, é um envoltório sutil e perene do espírito. É o corpo do espírito. E essa palavra foi empregada pela primeira vez por Kardec na questão 93 do Livro dos Espíritos, quando ele questionou: o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido em alguma substância? Os espíritos responderam: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. E tem uma nota de Kardec, um comentário melhor. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar perispírito. Quem já cortou um abacate, viu lá aquela pelezinha que envolve a semente, aquilo é o perisperma. Segundo Kardec, aquilo seria o perispírito. Para que nós entendamos, imagine esse copo. A água, que não tem forma, é a alma. O copo, o perispírito. Se eu moldasse aqui um gesso, por exemplo, esse gesso, que é uma matéria que ficaria grosseiro, seria o corpo físico, mas ele teria a forma do copo, certo? Se eu tiro esse copo, essa água, e coloco na garrafa, a água vai adotar a forma da garrafa, assim é o espírito. O perispírito molda da forma ao espírito. Mas essa forma pode ser mudada. E agora eu vou beber o espírito. Bom, o perispírito, apresentado por Kardec, não foi uma novidade. Há 2000 anos, Paulo de Tarso já falava na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo material, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo material, também há corpo espiritual. Ele falou de perispírito, mas em outras palavras. Corpo espiritual, André Luiz usa nos seus livros. E não é uma exclusividade do espiritismo. Só aqui no Ocidente, que as religiões cristãs têm essa bobagem de se ater apenas a algumas coisas e fecham os olhos para as outras. Eu pesquisei e trouxe aqui. Na Índia Védica, perispírito se chama Manomaya Kosha. Nos persas, Balthas. Nos egípcios, Ka. Na Cabala, Ruach. No budismo, Lama Rupa. Ou seja, cada uma dessas doutrinas tem o seu nome para o perispírito. No entanto, somente a doutrina espírita consegue explicar como surge, qual é a sua composição e quais são as propriedades.
E aqui a gente vai ter que fazer um resumo muito resumido, uma síntese do resumo. Eu estava ali comentando com o Zé que quando eu preparei essa palestra aqui, que eu fui calcular o tempo, deu 1h45. Aí eu fui condensando, compactando, deu 1h15. Aí eu comecei a tirar coisas, já comecei a achar ruim, porque perdeu muito para encaixar nesses 50 minutos. Então, tem muita coisa aqui que a gente não vai falar por conta do tempo, mas a ideia é dar o caminho para a pesquisa. Por exemplo, origem e composição. Livro dos Espíritos, questão 94. Kardec pergunta: de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. O que ele está falando? Que se eu habito a Terra, o meu perispírito é adaptado à atmosfera da Terra. Se eu habito Marte, o meu perispírito é adaptado à atmosfera de Marte, e assim por diante. Mas esse perispírito, ele é formado segundo... Sem spoiler. Como se forma? A Gênese, capítulo 14. Condensação em torno de um foco de inteligência, a alma. Quando eu migro de um mundo para o outro, eu, em espírito, sou levado. Vamos supor que eu não preciso mais reencarnar na Terra, eu vou para Júpiter. Ao migrar para Júpiter, eu deixo meu perispírito aqui, e quando eu chego em Júpiter, o fluido cósmico da atmosfera de Júpiter se condensa em torno de mim, formando o perispírito de lá. É basicamente isso. Portanto, o perispírito é uma imagem do corpo mental. Ele é o corpo do espírito. Ele é como o nosso corpo, mas em uma outra tabela periódica que nós não conhecemos. O que é a tabela periódica? Quem estudou química, lembra lá da tabelinha dos elementos? Pois é. Existe uma outra no plano espiritual que nós não conhecemos, é o que compõe o perispírito. E ele se une ao corpo na fecundação. Espermatozoide penetrou o óvulo, a partir dali o perispírito está ligado, ou seja, é vida. Qualquer ato que eu fizer em cima daquele ovo, eu estou matando uma vida, eu estou provocando aborto. E ele é semelhante ao corpo físico até nas células. Segundo os espíritos, segundo André Luiz, o perispírito está ligado no nosso corpo físico, molécula a molécula. Uma vez eu ouvi um palestrante aí muito famoso, que eu respeito muito, que tem muito conhecimento, dizer que não. O perispírito não tem órgãos. Se ele tem órgãos, é por causa do pensamento. Como assim? Então alguém está errado. Se os espíritos falam que ele está ligado molécula a molécula, se eu tenho órgãos internos, ele está ligado nas moléculas dos órgãos internos, portanto, formando órgãos deles. E outra, quando eu tenho um problema que eu causo em meu corpo, e me dá um resultado, por exemplo, negativo no meu estômago, isso fica registrado no perispírito. E vai formar mais tarde algo que a gente vai ver daqui um pouco. Então, não tem como o perispírito não ter órgãos. Ele está ligado molécula a molécula, célula a célula. Quais são as suas propriedades? Também, são muitas. Muitas propriedades, mas a gente vai falar só aquelas que a gente julga necessário. Mas a Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, André anota: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Está repetindo o que a gente leu antes. Tanto quando ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si... Aliás, eu já li isso, né? Repetir, então. Retrata em si o corpo mental que ele preside a formação. Então, mais para frente, ele vai falar das propriedades. E eu resumi muito. E a primeira que nós vamos ver é a perenidade. O perispírito ele é indestrutível até a chamada segunda morte. O que é a segunda morte? É aquela situação que eu acabei de dizer. Quando eu, espírito, chego na Terra, o fluido cósmico da atmosfera condensa em torno de mim e forma o meu perispírito. A partir do momento que eu evoluí o suficiente e posso migrar para o mundo superior, acontece a segunda morte. Eu perco o meu perispírito e ele é formado no mundo posterior. Então, enquanto essa segunda morte não acaba, ele é indestrutível. Penetrabilidade.
Matéria alguma impõe obstáculo. O perispírito atravessa tudo. Só que ele atravessa como? Porque tudo que é matéria é poroso. E no caso do perispírito, a sua porosidade é em âmbito atômico. O que isso quer dizer? São os espaços vazios entre os átomos. Então ele penetra a matéria porque ele vaza entre os espaços vazios dos átomos daquela parede ali, por exemplo. Terceira propriedade, plasticidade. Aqui é uma coisa interessante. O perispírito ele é extremamente poroso, como eu disse, e plástico. O que é ser plástico? Ser moldável. Ele molda-se segundo a própria mente. O que equivale a dizer que o meu perispírito foi miniaturizado quando eu tive que adotar o formato de um bebê para reencarnar nessa vida. No plano espiritual, eu posso ter uma conformação de adulto, mas quando eu vou reencarnar, eu preciso encolher para ocupar o corpo de um bebê. Então, ele tem essa maleabilidade. Outra coisa também, espíritos mais evoluídos que detêm esse conhecimento conseguem moldar o perispírito. Ao ponto, por exemplo, uma vez eu li que uma reunião só da classe A no plano espiritual entrou Francisco de Assis, seguido por Clara de Assis. Divaldo estava presente na reunião. Depois de alguns discursos, se despediram e foram embora. Quem é Clara de Assis? Joana de Ângeles. Então ela moldou o seu perispírito na aparência que ela tinha na reencarnação para poder fazer uma manifestação junto com Francisco de Assis. Então os espíritos superiores conseguem fazer isso através da plasticidade. Agora, nós, espíritos ainda não tão evoluídos, existe uma questão muito complicada. Porque quando a mente está em grave desequilíbrio emocional, sentimental, afetivo, cria-se o que André Luiz chamou de circuito fechado de pensamento, nesse caso, pensamentos negativos, que faz com que o perispírito possa não é transformar, é se moldar no que André Luiz chamou de ovoides. E a gente estuda ovoides lá em Libertação. E também a zoantropia. O que é a zoantropia? A capacidade do espírito de se transformar em animais. Lá em Libertação, Gregório, julgando uma mulher que tinha feito um monte de coisa errada, ao final induz ela hipnoticamente, falando: você é muito má, você é tão má que você parece uma loba, você é uma loba, e ela se transforma em uma loba. Zoantropia. Reuniões de desobsessão, de grupos sérios, de vez em quando aparece casos de zoantropia. Por que existe na literatura essa lenda do lobisomem? Justamente porque médiuns clarividentes que não sabiam que eram clarividentes viram espíritos em forma de lobo e começou a jurar que viram o lobisomem. Percebe como as coisas vão se encaixando? Essas são as respostas. Eu me lembro uma vez, abrindo parênteses, eu estou escrevendo meu segundo livro, que foi por inspiração sobre as memórias da época do meu pai no sanatório. E ali eu estou contando em cada capítulo as histórias que eu presenciei, que eu vivenciei, e tem muita coisa interessante. Uma delas, eu me lembro que era por volta de 2h30 da manhã, o telefone toca em casa, eu tinha meus 15 para 16 anos, eu já sabia, já não assustava mais, eu levantava rápido, atendia, porque sempre era do sanatório, e o enfermeiro que estava de plantão era o seu Ulisses. Eu acho que aqui pelo menos a metade conheceu o seu Ulisses lá do centro de cima. Ele foi enfermeiro muitos anos lá no sanatório. O seu Ulisses chamou meu pai. E nós fomos. Saímos a pé de madrugada, porque era 500 metros lá de casa, numa época que não tinha perigo. E quando nós chegamos, descemos, fomos para um quarto que tinha no pé da escada embaixo, que era um quarto especial. E quando nós entramos, estava lá o seu Ulisses em pé, falando: seu Eudes, esse aí é o paciente. Ele estava assim, ó. Aí o Ulisses falou: tem uma cobra enrolada no corpo dele todo. Meu pai foi lá, sentou do lado da mesa, da cama, pôs a mão na fronte do paciente e começou a conversar com o espírito. Meu irmão, para que você está fazendo isso com ele?
Eu sei que ele deve ter feito muita coisa para te prejudicar. No entanto, você está deixando de ser vítima para ser algoz. E foi conversando com o Espírito, com amorosidade. 5, 7, 8 minutos de conversa, o paciente dá um... E fica sentado, ai meu Deus, e começa a respirar, fala que alívio, e começa a chorar de emoção, porque ele estava sufocado. Aí o seu Ulisses falou, a cobra desenrolou e atravessou a parede, dizendo assim, vocês não sabem com o que estão mexendo. Zoantropia. Aquele espírito sofreu de tal forma que ele se imaginou uma cobra e moldou o seu perispírito em cobra. Percebe? Das funções do perispírito, destacamos apenas 2 por causa do tempo. A primeira função, organizadora, que chama também de função plasmadora ou modeladora, porque é o perispírito que influencia o espermatozoide na hora da fecundação. Por que o espermatozoide campeão venceu a corrida, fecunda e cria um corpo bilioso? Por causa disso. A presença do espírito reencarnante influencia o espermatozoide que tem o genoma para formar o corpo que está programado adredemente. Isto se dá por conta da influência do perispírito. Ou seja, se eu irei nascer sem as pernas, eu vou influenciar o espermatozoide. É por isso que a fecundação se dá até 5 dias depois. Porque em casais que se amam, se respeitam, a espiritualidade respeita o momento do coito. Então não precisa estar ali todo mundo assistindo, porque a fecundação acontece depois. E acontece depois para dar tempo dessa influência. Segunda função, sustentadora. Ele é o responsável pelo delicado complexo de renovação celular. Não sei se vocês sabem, em média, a cada 7 anos nós temos um corpo novo. E quem modula essa renovação celular é justamente o perispírito, que está ligado ao sistema imunológico. Como o perispírito tem as suas propriedades ligadas ao nosso pensamento, se eu tenho uma vida mental saudável, o perispírito reflete no meu corpo a saúde. Se eu tenho uma vida mental em desequilíbrio, o perispírito reflete no corpo as enfermidades. É no perispírito que estão 7 centros de força. Já ouvi espírito falando, isso aí é bobagem de espiritualista, porque centro de força é a denominação espírita, são chakras, no sânscrito indiano. Pois bem, livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 20, Calderário, anota. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos. Os plexos são os nossos feixes nervosos. E que, vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podem definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Se o meu pensamento vibra em circuito fechado e desequilibra todos esses centros de força, e aquilo passa a ser recorrente por muito tempo, eu vou modelar meu perispírito ao ponto de chegar na ovoidização, que é um processo complicadíssimo. Leiam lá em Libertação. Esses 7 pontos, que também só eles dão uma palestra aí de 1h30, eles estão ligados diretamente nos plexos, como eu disse, mas recebem o influxo da mente. Eles precisam estar no ponto. Igual o motor de carro tem que estar no ponto para funcionar, os nossos centros de forças também. Isso não é invenção da doutrina e nem dos hindus. A medicina oriental, a medicina chinesa, já conhecia há 6.000 anos. Sabe a acupuntura? Isso. Os meridianos, esses pontos. Porque nós temos 7 principais e milhares de outros secundários. E a medicina chinesa já conhece. Pois bem, agora a coisa vai ficar bastante interessante. Nós vamos falar dos 3 corpos que compõem o perispírito. Eu disse que o corpo perispiritual é composto por 3 corpos. É como se eu estivesse falando, por exemplo, até agora, sobre um carro. Eu estou apresentando o carro e falando, olha, esse carro é muito potente, esse carro é confortável, ele é seguro, ele é inteligente. Beleza. Só que depois eu vou falar assim, bom, esse carro é seguro por conta do sistema
de suspensão. Ele é potente por causa da motorização. Ele é confortável, ou melhor, ele é inteligente por causa dos equipamentos e dos softwares. O que eu fiz? Eu comecei a explicar o que tem dentro do carro que é responsável por essas características. Pois bem, até agora eu falei do corpo perispiritual como todo e as suas características. Agora a gente vai descobrir quem é responsável por cada uma delas. E é mais ou menos assim quando a gente fala, porque antes, eu tirei uma citação de André Luiz. A sequência de rarefação dos corpos é necessária pela diversidade de planos que envolvem a Terra e pelo fato de que as zonas espirituais devem ser formadas de distintas matérias e os corpos devem ser compatíveis com elas. Lembra que eu disse que os planetas, e aqui nós vamos falar da Terra, é como uma cebola em camadas? Pois bem, a Terra é dividida em camadas, a gente vai ver daqui um pouco. E aqui André Luiz fala que essa composição de cada perispírito, ela é necessária para que nós possamos habitar cada uma dessas camadas. Em outras palavras, para onde eu vou depois da morte? Para qual dessas camadas? É o que a gente vai descobrir agora. Primeiro corpo que compõe o perispírito é conhecido como corpo astral, ou aura, ou halo vital. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 5. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. O que nós sabemos? Que esse corpo astral, ele não está aprisionado dentro do nosso corpo físico. Na verdade, ele se expande para fora dos limites do nosso corpo físico e forma uma espécie de atmosfera que a gente chama de aura. Quando você vê, porque a gente fala assim, olha, eu vi um espírito. Não, você viu o perispírito do espírito. Então, quando eu vejo um perispírito, e ele tem uma certa evolução, eu vou ver uma atmosfera luminosa que cobre todo o corpo dele. É o corpo vital. Esse é o nosso cartão de visita no plano espiritual. Não tem filtro de Instagram que dê jeito. Eu me mostro no plano espiritual exatamente como eu sou. Porque esse halo vital, ele tem cores. E essas cores estão diretamente relacionadas ao meu grau evolutivo, ao meu estado mental, aos meus créditos e os nossos débitos. Portanto, nós somos conhecidos no plano espiritual pelo tipo de aura que nós temos. Livro Voltei, Frederico Figner, que lá ele tem o pseudônimo de Irmão Jacó. Frederico Figner foi um grande espírita. Foi o fundador, criador, e ele criou, financiou e montou a biblioteca da FEB, a editora FEB, melhor dizendo. Ele foi vice-presidente da FESP, Federação Espírita de São Paulo, e ele era muito atuante. Desencarnou, naturalmente achou que ia chegar no plano espiritual, vibrante, iluminado, e ele chegou apagadinho, opaco, não tinha luz nenhuma. Começou a ficar envergonhado porque ele viu as pessoas que ele conhecia no centro, inclusive o faxineiro do centro, mas iluminado. E ele nada. E quando o doutor Bezerra conversa com ele, fala, pois é, irmão Jacó, você foi um grande espírita, no entanto, você era muito duro. Você era duro dentro de casa, você era duro com seus familiares, por isso você não tem luz. Aí as coisas acontecem, lá na frente ele ganha uma luzinha. Não vou querer dar spoiler. Por outro lado, a aura do Chico. Na década de 1970, eu lembro disso, que meu pai comentava, que eu não era nem nascido, saiu na revista Manchete que empresas ligadas à NASA saíram pesquisando a aura de todos os místicos e médiuns do mundo. E a maior aura que eles haviam encontrado tinha 2,5 centímetros, ou seja, aquela atmosfera de 2,5 centímetros que cobriu o corpo do médium, ou do místico. Quando chegaram para fazer a pesquisa no Chico, quando eles montaram os equipamentos perto do Chico, começou que os equipamentos não funcionaram. E aí, depois de algum tempo de ajuste daqui e dali, conseguiram medir, e a aura do Chico tinha nada menos do que 10 metros de comprimento. É por isso que muita gente narrava, e meu pai também,
que quando a gente aproximava do Chico, dava aquela emoção louca e a pessoa caía no choro. Por quê? Porque penetrava na aura dele e recebia todas aquelas condições energéticas positivas. Portanto, a nossa condição mental forma um campo energético que contribui, presta atenção, para a formação de um peso específico. Nós vimos que o perispírito é matéria, se ele é matéria, ele tem um peso. Não um peso que as nossas balanças conseguem medir, mas tem um peso. Segundo o corpo, e aqui é muito interessante, corpo causal. Livro Nosso Lar, capítulo 12, o Espírito Lísias explica para André. Imagina, André, que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo, fato é roupa, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido pelas nossas próprias mãos nas experiências anteriores. Mas ao reencarnarmos, esquecemos, porém, o objetivo essencial e uma vez que esquecemos, porém, o objetivo essencial. E, em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarecendo-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. O que ele disse? Tudo que a gente faz de bom e de ruim está registrado no nosso corpo causal. Porque é o nosso corpo causal que compõe o perispírito, que é o local do registro dos nossos créditos e dos nossos débitos. No entanto, quando a gente tem mais débito do que crédito, ou seja, está no cheque especial, nós reencarnamos com essa roupagem suja para lavar aqui. E ao invés de lavar aqui, o que a maioria das pessoas fazem, segundo Lísias? Suja ainda mais e retorna com ela mais suja ainda. Portanto, o corpo causal, quando nós temos ações negativas, ele emite uma túnica suja, uma túnica opaca. Lembra, Frederico Figner? E quando nós temos ações construtivas no bem, ela emite uma túnica iluminada. Vai juntando essas luzes e a gente começa a entender por que espíritos evoluídos são tão iluminados e aparecem cores resplandecentes. Por causa disso. Cada vez que nós temos um pensamento elevado, nós mudamos a cor do nosso corpo causal. Cada vez que a gente faz uma besteira, cada vez que a gente prejudica, cada vez que somos desonestos, cada vez que fazemos coisas erradas, nós temos esse corpo causal registrando e se tornando opaco. Livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, Clarencio elucida. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que nos compete. O que ele está falando aqui? Que o peso que nós vamos adquirindo, seja com a depuração do corpo causal, seja com a sujeira do corpo causal, vai determinar para qual esfera nós vamos depois da morte. É fácil entender. Imagina que nós estamos mergulhados numa piscina gigantesca, muito funda, com roupa de mergulho. Qual é o local que a gente vai ficar? Preso lá no fundo, um pouco mais no meio, na superfície. Nosso objetivo é chegar na superfície. Imagina que o corpo causal seja um saco de areia que eu estou segurando. Quanto mais pesado, mais no fundo eu fico. A partir do momento que eu vou evoluindo e tirando aquela areia, eu vou flutuando até chegar lá em cima. Portanto, para que eu vá, por exemplo, para colônias ao nível de Nosso Lar, eu preciso estar com o meu corpo causal um tanto quanto limpo. Lá no livro Nosso Lar tem um caso de uma confusão que teve nas fronteiras da cidade. Eu não lembro se foi Lísias que estava com André Luiz e chamaram, eles foram até lá e o guarda disse, aquele espírito está tentando entrar. E André fala, poxa, aqui não é um lugar de acolhimento, por que ela não entra? Aí o mentor dele diz, calma, observa. Quando ela insiste e não consegue, ela começa a ficar nervosa. E aí ele fala, observe aquelas manchas no corpo dela. E ele disse que contou mais de 40 manchas. Aí ele conta a história. Ela era uma médica ginecologista. Cada mancha daquela foi um aborto que ela fez. Portanto, ela não pode entrar porque ainda não está no momento. E ela então fica nervosa, se transfigura
e se mostra quem realmente é. E ela então sai esbravejada. Os registros negativos impregnam o nosso corpo causal, o nosso perispírito. E esse é o motivo porque ela vivia no umbral. Agora, muita gente fala, nossa, umbral é horrível, eu não quero ir para o umbral. Pois então, livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, continua Clarence. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir da sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral, portanto, funciona como região destinada ao esgotamento mental. Nós pairamos no umbral para que aquelas energias deletérias possam se esgotar para que nós possamos subir. É a areia que a gente vai tirando o saquinho. Quando André Luiz estava no Vale dos Suicidas por 8 anos, ele só conseguiu ser guindado para a cidade Nosso Lar depois que ele expungiu essas energias. E André nos fala que o umbral é uma faixa dentro dessas esferas. Os espíritos nos apresentam a Terra com 7 esferas, que eu vou mostrar daqui mais um pouco. O umbral é uma delas. E o umbral começa na crosta, onde estamos, e vai até centenas de quilômetros acima. E é dividido em umbral grosso, em umbral médio e umbral fino. E a cidade de Nosso Lar está na 3ª faixa. Percebe? É por isso que às vezes muita gente desencarna e continua por aqui. Porque o peso próprio mantém ele aqui e ele não consegue subir. Então, o umbral é apenas uma das 7 faixas que compõem as esferas da nossa Terra. Evolução em 2 mundos, primeira parte, capítulo 13, esferas espirituais, para quem fala que não existe. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado que o plano imediato, a residência dos homens, já subdividida em várias esferas. Encontramos dessa forma na constituição natural do planeta, desde a barisfera até a ionosfera, múltiplos círculos de força e atividade na terra, na água e no ar. O que ele está falando? Que nós temos, o que é a barisfera? É aquela esfera que envolve o núcleo da Terra. A ionosfera é a última, mais de 1000 quilômetros de altura. Então ele está falando que do núcleo da Terra a 1000 quilômetros nós temos as 7 esferas e as subesferas. E o local de habitação vai depender do nosso peso específico. E eu trouxe aqui 3 citações diferentes para comprovar isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, a crosta, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade do espectro sublime do infinito. Leon Denis, Depois da Morte, item 33. As almas colocam-se e agrupam-se no plano espiritual segundo o grau de pureza do seu respectivo invólucro. A condição do espírito está em relação direta com a sua constituição fluídica, que é a própria obra, a resultante do seu repasso de todos os trabalhos. Como o tempo está andando, eu vou pular a última, que é de Martins Peralvo, do livro O Pensamento de Emmanuel, que ele fala a mesma coisa. Não, vou falar. Páginas 23 a 27. No que toca às diversas regiões espirituais, sabemos que comunidades redimidas habitam zonas mais elevadas da espiritualidade. Em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, estacionam temporariamente, porque não é para sempre, almas ainda vinculadas às sensações e problemas da vida física, uma vez que o peso específico de suas organizações perispirituais, apresentando certa densidade, não lhes permitem grandes ascensões. Ou seja, nós podemos desencarnar e continuar na crosta. Nós podemos ascender as 4 que tem para cima ou as 3 que tem para baixo. Livro Libertação fala da última, das trevas, onde estava habitando Gregório, que foi o Papa Gregório IX o que criou o Tribunal de Santo Ofício. 700 anos lá embaixo fazendo besteira. Então, ele descreve como é aquela cidade horrenda, como também existem descrições de cidades espirituais mais evoluídas. Entendi. O que eu tenho que fazer, então, para lavar essa roupa suja e não ir para esses lugares? Reencarnar. É a reencarnação que é a lavagem, como foi dito anteriormente. Ao reencarnarmos, os nossos delitos sensibilizam o nosso genoma
e nós reencarnamos em corpo que trazemos as condições mórbidas, as predisposições mórbidas que Emmanuel fala. Ou seja, dependendo dos meus problemas, eu trago aquelas, vamos chamar de manchas, como de Nosso Lar da moça lá, eu trago aquelas manchas no meu perispírito, e isso vai curar através da depuração pelo corpo as doenças. As doenças nada mais são do que a cura do perispírito. A pessoa às vezes tem um câncer terrível, sofre, volta para o plano espiritual limpinho, porque depurou aquilo através da doença. Portanto, quando totalmente limpo, o nosso perispírito emite um brilho intenso. Último corpo, e aqui eu vou ser bem resumido por causa do horário. Corpo vital ou duplo etérico. Nos domínios da mediunidade, capítulo 11. Um conjunto de eflúvios vitais que assegura o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinado-se à desintegração, tanto quando ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte. O que a gente sabe? Que é a parte mais periférica do perispírito. Esse corpo, ele se origina no fluido cósmico universal. E é ele que dá a vida. Quando esse corpo envolve um foco de inteligência, ele dá a vida àquele corpo que vai ser produzido. O princípio vital, portanto, torna a matéria animalizada. É nesse corpo que é a força motriz dos corpos orgânicos. E ele desintegra após a morte. Por isso que eu falei que encarnados somos 7, desencarnados 5, porque a gente perde o corpo vital e perdemos o corpo físico. Na fecundação, ele atua como molde. É ali que, na hora da fecundação, com a proximidade do perispírito, através do corpo vital, ele vai dar vida àquele ovo, aquela única célula que começa a multiplicação. Portanto, é o corpo vital que induz a multiplicação celular. E o fluido vital, ele se desgasta durante a vida e pode ser reposto. Ele pode ser reposto como? Pelo sono, bom sono, pela alimentação e respiração e pelos passes quando o médium é equilibrado. E no Livro dos Espíritos, na questão 70, os Espíritos respondem: o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro, aquele em que maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e em casos fazer voltar a vida prestes a extinguir-se. Lá no Livro dos Mensageiros, tem uma parte que fala da doação de fluido vital que ele chama de ectoplasma, através do passe pelo sopro. Sim, ectoplasma e fluido vital é a mesma coisa. E isso é extremamente importante nas reuniões mediúnicas, porque quando um espírito que desencarnou, perdeu o corpo vital, ele está aturdido, a espiritualidade traz ele para uma reunião mediúnica. Quando ele sente o corpo vital do médium, ele desperta, ele dá aquele choque anímico. O corpo físico, portanto, emite o ectoplasma através das mitocôndrias. E aqui vem um problema sério, que é importante a gente entender. As mitocôndrias são as usinas de energia de cada célula do nosso corpo, certo? Por exemplo, um exemplo só. Quando eu bebo álcool ou qualquer droga, isso é metabolizado no fígado, cai na corrente sanguínea e vai abastecer cada célula. E entra na célula, é capaz de mudar o DNA e atinge as nossas mitocôndrias. Quando essa energia começa a ser produzida, eu exalo o ectoplasma. E ao exalar o ectoplasma, se eu sou um alcoolista ou se eu bebo, eu atraio os espíritos que, ao desencarnarem alcoolistas, não têm a bebida do outro lado, entram em sofrimento, crise de abstinência, sobra a eles fazer o quê? Obsidiar quem bebe. E eles vão exalar, ou melhor, eles vão inspirar o ectoplasma, o fluido vital que eu estou exalando pelas minhas mitocôndrias. Isso dá um processo de obsessão terrível. Percebe? E é por isso que a morte natural não dói. Porque o fluido vital tem o fluido da vida, que vai se desgastando perante a vida. Por isso que a gente vai envelhecendo e vai murchando, vai caindo tudo. Por quê? Porque a vitalidade está se exaurindo. E quando termina o combustível da vida, a gente sai do corpo como uma borboleta do casulo. Não dói. Mas é por isso, por outro lado, que o suicida sofre. Porque quando ele corta a vida no meio do tempo,
O seu corpo vital não esgotou o fluido vital e ele continua preso psiquicamente ao corpo. Então ele pode sofrer muitas coisas negativas e ruins por causa do fluido vital. E finalmente o corpo físico, que aqui não vai dar tempo de falar, mas é o corpo material, que é uma máquina maravilhosa que Deus nos permitiu para que a gente pudesse singrar a reencarnação. Sabemos algumas coisas do corpo físico, mas não sabemos tudo. Nós precisamos ainda evoluir um tanto quanto para podermos ter acesso a todas essas informações. O corpo físico tem uma interação com o corpo perispiritual e uma via de mão dupla. O corpo físico reflete o estado perispiritual. E tudo que eu faço no meu corpo físico reflete no perispírito. Se eu trato mal o meu corpo, se eu como porcaria, doce, gordura, se eu não faço exercício, se eu bebo, se eu uso drogas, eu estou prejudicando o meu corpo e aquilo vai ser literalmente fotografado no meu perispírito. Ao reencarnar, eu vou trazer todas essas mazelas, imprimir o genoma do novo corpo e eu vou sofrer as consequências do que eu mesmo fiz. Entenderam que o tribunal somos nós? Que tudo que nós passamos porque nós construímos? Pois bem, se a gente construiu errado, está na hora de começar. É por isso que Chico disse, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e fazer um grande final. Que a gente tenha uma semana abençoada e que Jesus nos abençoe. Obrigado.